Oi, gente. Era uma live da Janaína e será que é o Instagram que tá com problema hoje? Agora foi? Aê! Tava com algum Agora, problema seu Instagram e tava te trolando? gente, tá fazendo gracinha comigo. Eu falei assim, eu fiz todas as semanas e não fez nenhuma gracinha. Hoje tá inventando moda. Foi alguma coisa que tava acontecendo. Eu falei, se eu Gente, não conseguisse chamar, podia ser eu ou o Instagram tava com algum bug hoje. Eu vi que outras não. pessoas estavam em live. Eu falei, então não deve ser o Instagram, é eu, é ela. Algum Então, problema. menina. E aí o pessoal falou assim, ela tá aparecendo pra mim. Eu falei, gente, ela não tá nem aparecendo e nem a voz eu tô ouvindo. Então tá, Então, eu conseguia, duas vezes eu consegui entrar, aí você ficava preto e o olha, pessoal me vendo e eu falando com o pessoal. Esquisitíssimo. nossa, gente. Então vamos lá, né? Então, eu estava contando para o pessoal, né, que eu iniciei esse projeto no meu Instagram esse ano, que chama Conhecendo Autoras Nacionais, na qual a minha intenção é para que as pessoas conheçam as autoras que a gente tem aqui no Brasil, conheçam os livros, os projetos e conheçam um pouco de vocês, né? Uhum. E aí a gente indica, a gente comenta um pouco do livro de vocês. E assim, eu gosto muito de ler, e então aí eu falei assim, ai, é muito gostoso, né? Quando a gente gosta de ler, a gente gosta de indicar. Então eu queria que outras pessoas tivessem essa mesma oportunidade de estar conhecendo vocês, conhecendo cada livro, que cada livro a gente se surpreende. E eu estava falando que você é o tipo de autora que a gente quer ter exatamente como amiga, né? Porque você é super divertida, faz todo mundo rir. E fora que é autora de um monte de livros, e cada livro a gente se surpreende de uma forma diferente, né? E aí eu estava iniciando com esse daqui é meu queridinho, sou apaixonada por ele. Foi numa época que eu fiz uma cirurgia, então eu li ele de um dia para o outro, que eu fiquei apaixonada. E aí eu tô lendo um agora também, eu já li alguns livros seus. Mas para iniciar, eu queria que você falasse um pouco de você, como que você entrou nessa, né, nessa A parte pessoa da... se arrepende de perguntar, porque eu falo muito, eu vou falar bem concisa hoje. Não, ficar à vontade, filho. Aí você fala um pouco de você, né? Como que você começou a escrever, se você teve alguém que te inspirou, né? Então você falar um pouquinho da sua história. Eu sempre gostei de ler, né? Geralmente todo autor começa porque é um leitor voraz. E eu sempre fui muito criativa. E quando eu era, acho que a primeira vez que eu pensei em escrever, eu era adolescente. E eu lembro que um primo do meu pai comentou assim: Ah, imagine a cabeça que você tem que ter para escrever uma novela. Aí eu pensei comigo, eu acho que eu conseguiria, de sei lá, uns 15 anos. Nunca tinha escrito nada. E a partir dali eu comecei a criar histórias na minha cabeça. Eu escrevia no fundo do caderno, assim, sabe? Mas nunca escrevi de verdade. Eu só, tipo, fazia a premissa, sabe? Fazia o resumão, fazia os personagens. Aquilo virou um vício. Eu ia fazendo direto, direto. Tinha muitas coisas. Tanto que eu tinha até alguns anos atrás, antes de eu virar escritora mesmo, eu joguei fora uma pasta cheio de papel que eu guardava aqui. Não devia ter jogado fora, né? Devia ter um monte de coisa legal ali. Mas eu moro pra jogar fora, porque eu ia guardando aquilo que eu ia escrevendo, aqueles resumos. Aí, mas eu não sabia escrever. Tipo assim, eu não sabia que eu sabia escrever, porque escrever é muito difícil, né, gente? Colocar uma frase. Pra mim era uma coisa bizarra. Como é que você conseguia escrever um livro inteiro? Tipo, uma frase atrás da outra? Não tinha ideia de técnica, de nada. E aí, em 2016, eu comecei a assistir o seriado Lost. E aí eu comecei a ler fanfics, que são ficções escritas por fãs dos personagens de Lost, porque eu estava numa comunidade no Orkut. E aí eu comecei a ler as fanfics e eu falei, nossa, isso aí eu acho que é legal escrever, porque todo mundo escrevia, não tinha regra, não tinha nada, era só para se divertir. E aí eu peguei uma cena da série e continuei aquela. Era até uma cena hot. Eu fui lá e continuei essa cena.
Assim, tipo, o que eu queria que acontecesse na série, né? E era muito baseado, assim, a minha inspiração maior eram os livros de banca, porque eu lia muito, eu sempre fui uma leitora eclética, lia de tudo, mas eu lia muito livro de banca, assim, em termos de romance, né? Era Sabrina, Júlia, os romances históricos. E aí eu comecei a ler a escrever, e aí eu escrevi, era um one shot que a gente chamava, e eu postei num blog. Eu abri um blog e postei e fiz comercial lá no Orkut, nossa comunidade. E no dia seguinte tinha 3 leitoras. Aí eu falei, nossa, eu sou muito famosa, eu tenho 3 leitoras. Foi muito legal. Eu gostei muito da sensação de saber que as pessoas estavam lendo e falando, ai, continua isso que você começou. Tanto que eu continuei, escrevi, não tinha pé nem cabeça, tipo assim, uma coisa horrorosa. Mas era divertido e não tinha nenhuma intenção, sabe? Nenhum momento tinha uma intenção. Demorou muitos anos, assim, são 10 anos até eu publicar na Amazon. Mas eu fazia muito de brincadeira e eu continuei escrevendo. Fui formando ali um público leitor, né, de fanfic, porque eram minhas amigas que assistiam a série comigo. E fui passando por outros fandoms, fui, digamos, melhorando, porque a gente começa é treino, né? Exato. Escrita também é treino. Então, Exatamente. eu escrevi assim, sem ter sentido algum. De repente, eu comecei a sentar e escrever, fazer o resumo antes. Comecei a me preocupar um pouquinho, assim. Mas não tinha preocupação do tipo, fazer isso porque vou mandar para uma editora. Mesmo porque eu não tinha Amazon, não tinha e-book. Não tinha nada dessas coisas. Se você quisesse publicar, você tinha que fazer um manuscrito, mandar para uma editora, a editora que escolher. Era uma coisa muito distante, era muito difícil. Então, eu sabia, porque eu fiz faculdade de produção editorial, eu trabalhei em editora, então eu conhecia o outro lado também, que eu sabia que eu queria trabalhar com livros. Então eu sabia que era uma coisa muito, muito difícil. Então não era assim uma coisa para mim que era, vai acontecer, entendeu? E aí eu voltei para o mundo editorial para trabalhar na Livraria Cultura em 2008, aí conheci Crepúsculo, comecei a escrever fanfics de Crepúsculo, que foi que meio virou uma chavinha. Foi a primeira vez quando eu escrevi a primeira fanfic, que era de Hobbes, né, do Robert Pattinson, da Kristen Stewart, que era dos atores. Tinha muita gente lendo, porque o fandom de Crepúsculo era muito grande. As minhas amigas de Lost, 5, 6 amigas, sabe? De repente tinha mais de 1000 pessoas acompanhando. E eu falei, nossa, cara, tipo, né? Talvez eu faça isso bem, eu pensei, sabe? Talvez é uma brincadeira para mim, mas talvez eu tenha um público. Mas assim, mesmo assim, eu ainda falei, nossa, é muito distante isso, né? Mas aí continuei escrevendo, fui pro NIA, escrever fanfics, aí veio a 50 Tons de Cinza, né? Que era uma fanfic, e isso muita gente começou a publicar suas fanfics, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, mas obviamente lá fora, porque é um mercado mais aberto. E aí o mercado de romance erótico se abriu, né? O romance feminino, de repente, está todo mundo lendo, porque antes era um nicho que tava lá no Sabrina, na banca, escondido, você lia escondido, Sabrina. E de repente estava na livraria, as editoras estavam se interessando por autoras de romance, a gente tinha mais livro para ler, não só os livros de banca. E aí aí começa a surgir as autoras também brasileiras. Aí veio a Amazon em seguida, né, com os e-books, com o Kindle, o Wattpad, aí as pessoas começam do Wattpad vão publicar na Amazon, da Amazon algumas já começam a ir para editoras como a Nana Pavolita, Tiana Amaral, Sui Hacker, né, que são as primeiras aí a ir para o mainstream. Eu não conhecia a Amazon, eu conhecia só o mercado editorial tradicional. Então, se você não publicasse numa editora, eu não sabia nem quem você era, não lia e-book, eu achava e-book uma chatice. Mas, pelo amor de Deus, quem é que quer ler num celular? Nossa, eu achava uma coisa horrorosa porque a gente ia o Kobo na cultura e ninguém queria ler. Foi assim, um fracasso o Kobo, ninguém comprava, era uma coisa horrorosa. E aí, a primeira vez que eu ouvi falar de romances na Amazon, eu estava trabalhando, chegou uma cliente que queria livro da Janice Ghisleri, né? E aí eu falei, quem é a Janice Ghisleri? E a menina é muito famosa. Eu falei, famosa onde, mano? Não sei o que você está falando. Não, mas tem ela, os logos de estéreo. Do que você está falando? Não existe esse livro. Eu amo. E eu procurava, não existe, você está muito louca, não existe isso. Aí eu falei, bom, então de onde ela tirou essa pessoa que é famosa? Aí eu fui no Google, obviamente, e vi que tinha os e-books. Aí, a partir dali, chegou outras pessoas perguntando da Janice. Eu lembro que era bem famosa mesmo, em algum lugar. E aí eu falei, olha, esses livros só tem digital. Não tem, né, em editora, na época, nada. Isso era 2014, 2015. Aí chegou Tatiana Amaral, Sui Hacker. Eu nem sabia que elas publicavam no Notepad, que elas publicavam na Amazon. Para mim, eu conhecia porque elas estavam na editora, na Rocco, na HarperCollins, né?
E aí, em 2015, eu fiquei muito amiga de uma leitora minha de fanfic, que é minha melhor amiga hoje, inclusive. E aí ela falou, por que você não publica? Ela era amiga da Paula, né? Da Alice, que tava aí assistindo, não sei se ela tá ainda. Ela falou, publica, porque a Paula também começou com fanfics e ela conhecia muito bem, ela já frequentava as bienais, conhecia outras autoras, eu não conhecia ninguém. E ela falou, por que você não publica sua história? Eu falei, porque ninguém vai ler, né? Quem é que vai ler isso? Ela falou, não, como assim ninguém vai ler? Você não sabe? Eu falei, não, mas minhas histórias já estão publicadas. Tá lá no NIA, é só ler, tá no Orkut. Eu pegava o PDF, mandava para as leitoras. Ela falava, não, você pode ganhar um dinheirinho. Eu falava, gente, que dinheiro? Ninguém ganha dinheiro publicando livro. Parece palhaça. Porque realmente ninguém ganha dinheiro publicando livro tradicional. Você ganha 5%, 10% do valor da capa. Imagina quanto você tem que vender para você ganhar um livro na editora tradicional. Eu falei, ninguém ganha dinheiro tradicional, não. Para, ninguém. Mentira. Eu não sabia que existia páginas lidas. Era muito, muito tonta. E aí ela ficou enfiando aquilo na minha cabeça que eu tinha que publicar, porque era muito legal. Eu tinha que ao menos tentar. E eu falei, tá. Peguei o Leão de Wall Street, que era a última fanfic que eu tinha escrito. Editei, postei no Notepad e tive, sei lá, 2 leitores. Ninguém leu. Aí eu falei, tá vendo? Ninguém leu. Eu sabia que ninguém ia ler. Mas aí, obviamente, eu nem divulguei, né? Tipo, passou, em 2016 eu acabei saindo da livraria que eu trabalhava. E aí eu tava com tempo. Isso, né? É É, o porque Leão é de Wall aqui, ó. Street. Aqui Primeiro, é esse é o box. é o box, né? Eu É. li, eu li o, eu li esse, ainda não li o do segurança. E nem a espera, né? Eu ainda não Aham. li os outros, mas eu já li esse. Gostei Aí eu bastante. publiquei lá o Leão, comecei a publicar um capítulo por semana e ninguém leu, não liguei muito mesmo. Quando eu saí da livraria, em abril, eu tava com tempo, né? E aí eu falei, agora eu vou. Aí que eu fui, digamos, dar uma pesquisada nos grupos de leitura que eu participava. Aí eu comecei a divulgar. Ah, gente, estou publicando uma história lá no Notepad. E quando eu comecei a divulgar, aí começou a acontecer, aí começou a ter bastante leitura. Acho que foi a única história minha que eu tenho bastante leitura no Notepad, foi 300 mil leituras. E Que aí ficou a ficar delícia. divertido, né? Tipo, nossa, as pessoas estão lendo e tal. E aí eu publiquei depois Dark Paradise, por lá também, que é na fanfic, postei Vendetta e Segredos que Ferem. E aí essas não tiveram tanto sucesso quanto o Leão, mas tinha leitor tal. Mesmo assim, eu ainda falava, isso é só ali, não é um livro. Mas começa a ter aquela vontade de publicar um livro. Mas para mim, era livro de papel, era livro que estava na editora, na livraria, não era, né? E aí eu via que tinha ali algumas pessoas que publicavam, né, no O livro e-book é e tal, mas esse, para né? mim, eu achava uma pobreza. Eu falava, quem é que vai ler e-book, gente? Eu não compro e-book, eu vou comprar, pagar para ler digital. Eu achava ridículo, sabe, na minha concepção, assim. Eu nem gostava de ler digital. Eu só lia quando. O único coisa que eu tinha lido digital era os PDF de Crepúsculo, porque eu não tinha saído daqui ainda. E aí eu ficava lendo no computador. Só isso. E aí eu fiquei assim, com essa vontade, mas eu sabia que era muito difícil mandar um manuscrito. Eu comecei a pesquisar para publicar pago, mas assim, era tipo 15 mil reais, 20 mil reais, tipo a Novo Século, a Pandora, era muito dinheiro. Eu falei, gente, não tem dinheiro nem para pagar minhas contas, vou pagar para publicar livro. Eu falei, não tem dinheiro, não. E aí, não tinha dinheiro para pagar. E aí, quando eu fui na Bienal, em 2016, que eu vi aquele mundo, que eu vi as outras editoras menores, tipo a Qualis, a Ler, a Charme, que são a Hope, né? Que eram editoras específicas para romance, basicamente. Né? E eu vi aquele mundaréu de autora, aquele mundaréu de leitor da Amazon. Eu falei, onde é essa gente? É um mundo que eu não conheço. Falei, é um mundo, para mim, assim, muito desconhecido. E ela falou, não, são autores que publicam na Amazon, depois publicam nessas editoras. Existe um mundo além das editoras tradicionais, um mundo muito grande, inclusive, né? E aí eu falei, talvez eu faça isso. Mas aí Sabe? eu estava trabalhando numa editora, que era meu sonho, trabalhar numa editora, só que eu estava detestando o meu trabalho. E eu falo que nesses momentos que a gente tá assim, tipo, ai, que merda que eu fiz da minha vida, que você tem coragem de arriscar. Se não fosse isso, acho que até hoje eu não tinha, não tinha publicado, porque eu estava Nossa. muito, muito chateada mesmo com o meu trabalho, e eu precisava trabalhar para pagar as contas, né? E eu pensava, ai, que merda, sabe? Saí do meu trabalho, agora tô nesse trabalho que eu não gosto, sabe? Bem a vida numa encruzilhada. Aí eu pensei, cara, vou publicar na Amazon. Aí eu comecei a conversar tanto com a Paula quanto com a. Esqueci o nome dela agora. Eli.
Meu Deus, esqueci o nome da autora. Ela era uma autora de fanfic também. E a minha beta reader falou, tem essa autora, acho que é Eli Martins, acho que é isso. Falou, Eli, lê Leon Joy Street, queria muito que você publicasse. Eu falei, vou publicar onde? Ela sabe qual é alguma editora que publica? Ela falou, não, ela tem aquele, acho que é Casa do Autor, eu não lembro. É um lugar que você coloca lá o seu arquivo, estipula um preço, e eles fazem por demanda. Aí o leitor compra direto, imprime seu livro e compra. Nem sei se existe ainda. Aí eu cheguei a ver lá, conversei com ela. Quando eu fui ver, meu livro ia ficar tipo R$ 60. Isso eu não tinha colocado nenhum. Você colocava lá quantas páginas tem e tal. Isso que eu não tinha colocado nenhum lucro. E o leitor teria que pagar. Falei, quem que vai pagar R$ 60 num livro? Né? Cheguei a conversar com as minhas leitoras de fanfic. Vocês querem pagar R$ 60? Vocês têm dinheiro para pagar? Porque eu pagaria. Então, deixa pra lá, gente. E aí eu falei, bom, porque ainda tava naquela coisa do tem que ser livro físico. E aí eu acabei, falei, vou enfiar lá na Amazon, vamos ver o que acontece. Ela me explicou, ela já publicava, aí ela começou a me explicar, olha, Juliana, você posta assim, você vai ganhar por páginas lidas, a Amazon paga em 2 meses. Ela falou quanto ela ganhava. Quando ela falou quanto ela tinha ganho, o livro dela na época estava fazendo muito sucesso, eu lembro que era tipo primeiro lugar, tava o livro dela, assim. E ela falou um dinheiro que eu falei, nossa, você é muito rica, você é muito milionária, eu não preciso nem disso, só um terço. Você nem E ela falou, escrever esse número, né? eu falei, mano, um terço do que você ganha, eu tava feliz, já era meu salário, eu falei, já podia. Ainda pensava assim, dá pra eu completar o meu salário, né? Tipo assim, se eu ganhar uns. Pra mim era assim, eu ia ganhar uns trocadinhos e eu ia completar o meu salário, ou se eu tivesse que pedir demissão, eu ia conseguir viver até eu conseguir um outro emprego, porque pra mim ainda não era uma vida, tipo, vou viver disso, sabe? E aí eu acabei publicando o Leão, assim, sem nada, sem conhecer nada, sem ter nada. E aí eu fiz muita divulgação, assim, com as pessoas que eu conhecia de grupo de leitura, bem na cara de pau mesmo. Eu falava, olha, tudo bem. E eu lembro até hoje, que até um conselho que eu dou, né? Eu chegava para as pessoas, eu não pedia para as pessoas comprarem meu livro. Tipo, vai lá e compra. Eu acho ridículo. Até hoje, tipo, eu morro de vergonha de falar, compra meu livro. Eu falava, me ajuda a divulgar, por favor, meu livro. Era isso que eu falava para as pessoas. Olha, acabei de publicar um livro. Tem como você divulgar lá na sua página do Facebook? Porque eu sabia que essas pessoas conheciam outras pessoas que eram leitoras. Então, mesmo que elas não fossem ler, de me divulgar. E muita gente falou, nossa, que legal, vou te divulgar. Eu lembro que fui a Nana Pavoli, que é uma das poucas autoras que eu conhecia. Chamei, Nana, tudo bem? Tô postando um livro agora. Posso publicar lá na sua página? Posso falar dele na sua página, por favor? Ela, não, claro, pode falar. Ela foi super generosa. Então, eu fui assim, né? Fui no networking ali, pedindo para as pessoas me ajudarem. O livro chegou ao primeiro lugar nos eróticos. E eu não acreditava. Eu falava, não é possível isso. Tipo, não é possível uma coisa dessa. E aí depois eu coloquei na lista geral, ele ficou em terceiro geral. Assim, eu ficava muito besta. Eu falava, não é possível isso. Deve ter algum bug na Amazon, as pessoas não estão lendo. Né? Mas é muito bacana. E aí eu comecei a publiquei Vendetta, que não fez tanto sucesso assim. Depois eu publiquei A Verdade Oculta, em Carnaval, eu lembro. Aí A Verdade Oculta foi meu primeiro best-seller na Amazon. Ele chegou em primeiro lugar. E eu também desacreditava. Aí quando eu lancei A Verdade Oculta, eu pedi demissão. Não preciso mais de vocês. Beijo. E aí eu não esqueço, pedi demissão, tipo... sou famosa agora. E aí, no mês seguinte... Porque, assim, quem publica na Amazon, sabe, às vezes você lança um livro, mesmo que ele faça muito sucesso, é naquele mês. No mês seguinte, você já tá ganhando uns trocados de novo, entendeu? Você tá tentando lançar outro livro, né? É um trabalho muito contínuo. E aí, no mês seguinte, eu fui lançar Segredos que Ferem. Foi um flop. Foi um flop. Foi, assim, um livro que ninguém leu. E eu falei, meu Deus, acabou minha carreira na Amazon. E eu pensei, pronto, tive sorte. Agora, nunca mais eu vou lançar ela, porque, assim, eu tinha muito livro escrito, né? Eu tinha muita fanfic que eu podia editar e publicar. Então, o meu medo até é Por Segredos que Ferem. Leiam, que é uma história muito boa, embora ela tenha flopado quando eu lancei. É uma das minhas preferidas. Até hoje. Tá o e-book, tá o livro físico em pré-venda, inclusive. Tá ficando lindo a diagramação. E aí, quando eu lancei, eu tinha muitas histórias prontas, né? Porque 10 anos de trabalho eu tinha ali, né? Arquivado. E também eu não sabia, o meu medo era assim, eu conseguiria escrever uma história original?
Porque quando você escreve uma fanfic, você já pega ali, às vezes, uma estrutura, os personagens estão prontos, os leitores já existem, porque você pega emprestado o leitor de outra autora, é basicamente isso. Embora, quanto mais eu escrevia, mais as minhas histórias eram diferentes de Crepúsculo, você pegava só o nome do personagem, né? Quanto mais... Mas mesmo assim, ainda era os fãs da Stephenie Meyer. Então, eu não sabia dizer se eles iam ser meus fãs do que eu escrevia. Então, eu tinha muito medo disso e da minha capacidade de escrever algo realmente original. Eu tinha muito medo de não conseguir. Mas eu falei, eu tenho aí umas 20 histórias, vou lançando enquanto isso, enquanto tiver gente querendo ler. Gente, eu só tenho umas 20 histórias, eu vou lançando para ver, Aí né? foi mais ou menos isso. Aí quando eu postei aí eu lembro que eu peguei, eu vendi, né, muito bem, a verdade oculta, e aí eu comprei uma passagem para ir para a Europa, para ficar 2 meses lá, e eu não tinha nem dinheiro para voltar. Se eu lançasse outro livro, eu ficava mendigando. Porque o meu pensamento era assim: se eu nunca mais vender nenhum livro bem, eu aproveitei esse Eu momento, viajei, tá tudo sabe? certo. Eu Vamos aproveitei chorar em porque eu não Paris. sabia se eu ia ter que arranjar um outro emprego. Quando a gente trabalha CLT, segunda a segunda, não tem só nas férias. Não sabia se eu ia ter essa oportunidade de novo. Eu falei, quer saber? Vou realizar meu sonho, depois a gente vê o que acontece. E aí, Tá quando eu certo. lancei Segredos que Fera, eu fiquei muito triste, porque eu falei, meu Deus, e se eu não vender mais nenhum livro? Aí começou a me dar um medo, eu falei, não, quando eu voltar de férias, eu vou procurar outro emprego. Eu não vou ficar contando com isso, porque pode ser que eu venda, pode ser que não. Eu era Sim. muito pé no chão e eu precisava trabalhar para pagar aluguel, entendeu? E aí, quando foi maio, antes de viajar, eu lancei A Verdade Oculta, que era a última história que eu tinha escrito. Eu falei, seja o que Deus quiser, vou lançar essa história e precisa fazer sucesso, porque senão eu não vou da Europa, vou ficar lá mendigando na rua. Eu vou ter dinheiro para voltar. Aí eu, até hoje, Linha da Vida é um dos livros que mais venderam meu, assim. Eu não fiz uma propaganda porque eu tava sem tempo, porque eu tava indo viajar, eu tava já com a cabeça para ir viajar. E aí eu lembro que eu lancei, assim, tipo, em uma semana eu mandei fazer capa, publiquei, joguei E essa em capa é alguns... linda, linda, né? Olha isso. Ainda mesmo. Aí eu Gente, eu sou joguei ali apaixonada. em alguns blogs ali, tô lançando um livro de médicos, vão lá ler, que é o Linha da Vida. E ele chegou em Gente, primeiro lugar, ele perfeito. Eu ficou... já ia falar. Eu li também ele. Eu fiquei besta, porque ele ele é um dá dos uma preferidos. reviravolta. Foi, adoro ele. Nossa, E ele gente. foi muito bem, aí mesmo assim eu ainda tinha aquele pensamento, vou voltar, vou procurar um emprego, não vou contar com isso, vai ser tipo uma carreira paralela. Mas quando eu voltei, eu lancei a trilogia Dark Paradise, que foi Longe do Paraíso, Espinho do Paraíso e Juntos no Paraíso, que foi entre agosto e setembro. E foi muito bem também. Aí eu também fui na Bienal pela primeira vez como escritora, mas eu não fui com nenhum evento, nada. Eu fui passar um fim de semana no Rio e, tipo, mas eu já levei meus marcadores de página, né? Assim, eu já estava publicando, mas eu não fui fazer nada lá. Mas eu fui com a cara e a coragem. E foi muito bacana porque, assim, eu já encontrei alguns blogueiros que eram parceiros, algumas leitoras já falou, eu li seu livro, que legal. Quando eu cheguei na Amazon e falei Esses? meu nome, isso. Quando eu cheguei na Amazon e falei meu nome, eles me conheciam. A gente conhece, sim, seu livro tá lá em primeiro lugar, na época, era Longe do Paraíso. E aí eu fiquei super feliz e foi um momento que eu falei, agora eu quero fazer isso. Eu quero investir nisso porque é o momento. Porque podia não dar certo daqui 2 meses. Eu não sabia o que ia acontecer no futuro. Então eu pensei, é isso que eu quero. Eu vou, nesse momento, pode ser que não sei até quando vai durar, mas eu vou investir nessa carreira. Eu tenho algumas histórias prontas, eu vou tentar escrever algo original, né? Eu vou fazer um plano de carreira. Ali eu já sabia o que eu queria. Eu quero isso, quero publicar para uma. Quero ainda publicar para uma editora tradicional, que era um sonho, e publiquei no ano seguinte na HarperCollins, No Silêncio do Mar. E aí eu comecei a fazer planos, assim, sabe? Sabia que não ia ser fácil, mas eu sabia que eu ia trabalhar bastante para isso. Eu comecei a ficar bem focada em fazer acontecer, sabe? Em aproveitar a onda, aproveitar o momento para conseguir o máximo que eu conseguisse de leitor, enfim. E aí eu fiz um contrato com a Pandorga para publicar A Verdade Oculta, que era o primeiro livro físico que ia sair no ano seguinte, porque eu queria participar da Bienal, que ia ser em São Paulo. Foi uma publicação que a gente fala
paga, mas tem um outro nome isso. Compartilhada, eles falam. Você fica com 500 livros, eles ficam com 1.000 e tal. E aí, daí, desse momento, eu podia pagar, porque eu estava ganhando dinheiro ali. Então, o dinheiro que eu ganhava, né, na Amazon, eu pagava essa publicação. E aí, continuei aí no ano seguinte, né, o Felipe entrou em contato comigo, que é meu agente. E aí, em seguida, já veio a HarperCollins, querendo um livro. Aí, eu fiz o meu contrato era para eu escrever um livro. Então, o meu primeiro livro inédito foi justamente o da Harper. Foi tipo, meu Deus, nunca nem escrevi um livro, vou ter que escrever um livro para Harper. Eu morrendo de medo de ficar um lixo e eles detestarem, porque estava no meu contrato, a gente não gostar, a gente não vai querer publicar seu livro. Eu tinha publicado em 2018 Segurança de Joy Street, que é um spin-off do Leão de Joy Street. Então, na verdade, foi o primeiro original, mas era um personagem que já existia, né? E depois veio No Silêncio do Mar. Eu ainda continuei nesse primeiro ano escrevendo fanfics, eu ainda era muito insegura para falar, não, agora essa história é original. Então, por exemplo, a outra irmã é o Segurança. A outra irmã, que no começo chamava A Outra, e é uma das minhas histórias preferidas, ela foi a última fanfic que eu escrevi, se eu não estou enganada, antes do Segurança. E a Julie Simon, que veio no final de 2018, eu estava inclusive viajando de novo, eu fui fazer um intercâmbio de 3 meses. Eu escrevi, foi um híbrido fanfic original. Eu escrevia como fanfic e transformava em original na mesma hora para publicar em 2 lugares, né? No grupo de fanfics e no Wattpad. E aí eu queria escrever alguma coisa pro Natal e acabou ficando. E no final virou uma série, né? Porque todo mundo adorou Julie Simon, que é minha primeira comédia romântica, porque até ali eu escrevia só. Adoro. Até ali eu escrevia só dramas, né? Eu acho que eu sou mais conhecida por escrever dramas. E foi assim que eu não parei mais. Quando eu comecei, eu não sabia até quando. Eu só queria aproveitar o momento. E até agora estamos aí, publicando livros. Quantos livros publicados você já tem hoje? Em e-book, Total. olha, títulos que não Isso. seriam livros, porque tem box, tem contos, né? Não só romances, tem trilogias, quadrilogias, são 50 títulos, se eu não me engano. Acho que são 50 títulos, mas se eu também não estou enganada, eu contei esses dias, já esqueci, acho que são 27 histórias originais. Eu prefiro contar assim, porque, por exemplo, Vendetta eram 4 livros, aí eu já transformei em um. A trilogia Dark Paradise são 3 livros, mas é uma história só dividida em 3 livros. Então, eu conto, na verdade, com a Julie Simon, são acho que 6 livros, 3 livros e 3 contos. Então, eu gosto de contar por casais. Então, são 27 casais, se eu não estou enganando, então são 27 de histórias diferentes. Cada história pode ter 4, 5, 6 livros ou um livro só, dependendo da história. Então, são 27 ambientações. Gente, e esse daqui, como... Não é muito, gente. A gente fala, ela espirra, sai um livro, gente. Entendeu? E cada uma história é diferente da outra. Você fala, você lê, você se surpreende, você chora, se emociona, passa raiva, entendeu? Mas esse daqui, você quer falar um pouquinho da história dele? Dos personagens mesmo? Pode ser. Aí a gente mostra alguns e a gente vê o que a gente consegue ir falando. Tá bom. A Verdade Oculta foi o terceiro livro que eu lancei, né? A terceira história, em março de 2017. Mas eu tinha escrito ela originalmente em 2013. Eu não me lembro da onde vem a história. Assim, que algumas histórias eu sei exatamente de onde veio a ideia, de onde veio a vontade. Nesse caso, eu não faço ideia de onde saiu. Eu não faço ideia, não consigo me lembrar mais, assim, de onde veio a inspiração da minha cabeça. E ela é uma história de drama familiar, na verdade, né? Mas as pessoas sempre começam a ler achando que é um livro erótico pela capa, pelo começo, né? Olha, Porque é a é história linda de essa um história. cara que ele é convidado ali para ir num clube
tipo aquele filme do Tom Cruise, né? De Olhos Bem Fechados. É um clube secreto onde pessoas usam máscaras para fazerem jogos sexuais. Ele vai e não é muito adepto a isso, ele é convidado por um cliente dele. E ele vai lá, ele conhece essa moça, que rola aquele climão, ele acaba ficando com ela, mas ela some e ele fica obcecado por ela. E aí, mais de um ano depois, ele vai visitar a família dele em Oldstad, ele é muito rico, claro. Ele vai visitar a família dele, porque nasceu os gêmeos do irmão dele. E aí ele chega lá, ele escuta a voz da babá e ele reconhece que é ela. E ela fala na cara dele, tipo, nunca te vi mais gordo, né? Mas ele falou, eu sei que Que é revolta você. dessa E parte aí do tá livro. instalado o mistério, porque ela é super... ela é uma estudante de jornalismo, ela é super boazinha, ela é super timidazinha. Ele, tipo, mano, ela tava num clube sexo, cara. O que ela tá fazendo? Virou babá inocente. E aí tá instaurado o mistério. Não é um mistério que fica o livro inteiro. No sexto Sim. capítulo, ele já se revela. Então, ou seja, bem no começo da história. E é a reviravolta. Geralmente as pessoas não esperam o que está acontecendo, assim. Exatamente. É um dos livros que tem mais, uma das reviravoltas mais... What? E eu adoro fazer isso em livros, botar plot twists e reviravoltas e coisas que dão um nó na cabeça, revelar segredos, essas coisas. Eu gosto de ler livro assim, de ser surpreendida, então eu gosto de escrever também livros assim. Esse é um que tem uma das reviravoltas mais legais que não podemos falar, porque tem gente que não leu. Inclusive, se você não leu A Verdade Oculta, não leia Red, porque em Red o casal fofoca sobre a vida deles. Porque eles fazem uma participação especial e eu conto toda a história deles. Eu li também esse. Então, se você não leu A Verdade Oculta, você vai pegar todos os spoilers. Eu não sabia que tinha ligação, né? Mas eu li primeiro Verdade Oculta. E como eu falei, né? Tinha feito uma cirurgia e eu tinha que ficar fazendo drenagens. E aí eu contei toda essa história para as meninas que faziam a drenagem de mim. Ela falava, gente, olha, eu não gosto de ler, mas eu acho que eu vou procurar esse livro. De tanto que você fala da história, eu falei, gente, vocês não têm noção do que aconteceu agora. Vocês não sabem o que aconteceu. Aí fora que tem uma louca aqui, né? Adoro essa louca aqui, que tem hora que a gente quer amarrar ela. Mas é um livro surpreendente. Então, assim, eu super indico. Eu falo dele sempre. Quando fala assim, Juliana Dantas, eu falei, olha, eu li esse livro e eu amo. Mas só que a gente acaba se apaixonando por vários, né? Eu me lembro que eu li também o Linha da Vida. Dei muita risada, mas tô procurando aqui, gente, que essa mulher, ela tem tantos livros, aí os que são em e-books, eu peguei e coloquei a foto aqui. E aí agora a gente está procurando. Gente, olha... Eu li quando esse você daqui. procura, teve alguém que perguntou aqui quando vai ter pré-venda do físico de Infinitas. Gente, não sei ainda, porque acabou. Mas eu espero esse ano começar a voltar com os livros que acabaram, gente, tá? Aqui, ó. Esse é bem legal. Gente, se quiser mandar perguntas, tá? Pode estar enviando perguntas. Eu acho que eu não vou conseguir ver, mas a Ju acho que consegue, né? Parece para você. Isso, se alguém quiser mandar mais perguntas. Esse daqui também eu li, me surpreendi. Somente quando vai chegando quase no final, me emocionei bastante. Porque a gente não espera o que vai acontecer, né? Eu me emocionei. E a minha filha, ela até acabou de entrar, a Caliane, minha filha. Ela, quando eu começo a ler os livros, aí eu falei para ela, tô lendo um livro da Ju. Aí ela fala, e aí, mãe, como que é? Aí eu começo a contar um pouco do livro, ela quer ler já o livro também. Então, ela é assim, ela já fala, conta aí um pouco do livro. E esse livro eu contei. Também. Exatamente. O Linha da Vida também é muito legal, também é drama. E é um drama que se passa em um hospital, porque os personagens são médicos, então é bem bacana. E também tem aí um segredo sendo revelado. Esse eu acho que o segredo muita gente já sabe. Esse é um que, embora tenha ali um segredo, acho que algumas pessoas já captam já pega, ali, né? Pelo menos uma parte dele. Eu acho que não é tão como a Verdade Oculta, que é bem inesperado, assim, bem jogado. Olha, esse daqui eu também já li, gostei bastante. Sim, é o A Ponto de Vista do Liam Hunter, do Leon Street. Eu gostei bastante, eu achei bem interessante. Logo no início do livro, a gente já fala, gente, como assim?
já está assim, no início do livro, nas primeiras páginas, a gente já está... Falei, opa, calma aí, vamos se concentrar aqui. Esse livro a gente já sabe que vai ter que ter uma aguinha, um chocolatinho ali do lado. Ele é surpreendente. Esse daqui, eu não li ele. Ai, eu Você que vai falar um adoro. Esse é pouquinho. de livro de época. Amo. Essa é uma das primeiras histórias, esse juntamente com Highlander nas Sombras, a versão original, né? Porque eu acabo mudando muitas coisas, assim, porque faz muito tempo que eu escrevi. Ele é de 2008, 2007, 2008, 2007, eu acho. E foram uma das primeiras histórias que eu escrevi lá quando era fanfics de Lost ainda. Então, primeiro foi Highlander nas Sombras, que era fanfic do Desmond e da Claire, que nem eram personagens principais de Lost. E aí depois eu escrevi um que pode ser que esse ano eu lanço, que é de Amor e de Guerra, que se passa na Guerra Civil Americana. E depois eu escrevi esse que chamava Bandoleiros. Inclusive eu postei no Wattpad há muitos anos, alguns anos, como Bandoleiros, ficou lá rolando a história original por um tempo. E depois, no ano 2020, eu resolvi editar, reescrevi algumas partes e tal. E publiquei na Amazon em 2 livros, volume 1 e volume 2. Esse livro é muito legal porque ele é diferente dos livros de época que as pessoas costumam ler, porque ele é um livro de aventura. Então tem os romances, tem o romance, não só um romance, como vários romances rolando, tem um casal principal, mas como ele é terceira pessoa, então ele tem muitas histórias paralelas rolando, assim, não é eu não conto uma história só, eu vou contando uma história de intrigas e querem depor o rei, tem os vilões, os mocinhos, os bandoleiros, os duques. E aí é muito bacana, porque começa, a Belle, que é a personagem principal, ela é uma ladra, então ela vive num bando de bandoleiros, e ela é muito bonita, então ela seduz, digamos assim, para parar as carruagens para roubar os nobres. E aí eles acabam roubando um cara que é o vilão da história, que é o Barão de Wessex, acho que é isso. E o livro se passa em 1640, se não estou enganado, também é uma época que geralmente não tem livros, né? Que é um pouco antes da Revolução dos Puritanos na Inglaterra, que eles depuseram o rei Charles, e os puritanos tomaram o poder e ficaram por 20 anos. Então o Barão de Wessex é contra o rei, quer depor o rei, né, a nobreza, e eles acabam assaltando esse barão, que é um cara ruim, e ele jura vingança para eles. E logo em seguida, também para completar a história, eles acabam numa tentativa, na verdade, de assalto ao Duque Will, que é o mocinho da história, o Duque de Buckingham, com a irmã dele, a Juliette. E aí, só que aí ela quando vê ele, já bate aquela química nos dois, rola aquele. E ele acaba sequestrando ela, porque ele sequestra a irmã dele, ele sequestra ela, então eles acabam ficando na floresta durante uma noite, naquele cão e gato, é bem um romance cão e gato, bem enemies to lovers. Adoro. Assim. Aí, claro, eles acabam se separando, e aí essa história deles, que ela é uma bandida e ele é um duque, acaba indo rolando aí. E tem vários outros casais que vão. É uma bagunça, gente. Esse livro é divertidíssimo, assim. É bem gostoso, porque ele é bem diferente das histórias de época, né? Que geralmente se passa na regência. Tem aquele romance. Também tem romance, assim. O Highlander nas Sombras é mais medieval. A Highlander nas Sombras é medieval. Uma inglesa que é obrigada a se casar com um escocês. E depois eu escrevi também Quando Você Chegou. Aí esse sim é um romancezinho um pouco mais... Ele é meio comédia romântica. Ele é mais fofinho, mais levinho. E só que se passa numa cidadezinha americana, em Jackson. E aí é bem legal também. Pra quem gosta de histórias de época, eu tenho esses 3 livros de época para as pessoas lerem. Aí eu gosto de romance de época, eu gosto muito da Júlia. E tem eu publiquei inclusive um box colocando esses 4 romances, né? Porque Entre o Crime e a Nobreza ficou em 2 volumes. Eu publiquei um box no ano passado, eu publiquei acho que um capítulo de Amor e de Guerra, né? Prometendo para esse ano que eu ia editar essa história. É maravilhosa, E aí tem de Amor e de Guerra, que é uma história inédita, que eu comecei a trabalhar nela, mas não tive tempo ainda. É uma das minhas histórias preferidas. Eu adoro, 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 adoro. Porque é um período legal. Eu sou muito fã de O Vento Levou. Então tem muito ali que se passa na Guerra da Secessão Americana. Mas é um assunto espinhoso, então eu dei uma parada,
porque é espinhoso, porque tem a questão dos escravos, Sim. né? Inclusive, O Vento Levou hoje em dia é muito criticado, tanto Uhum. quanto o filme, porque eles colocam os escravos ali, eles são super felizes de serem escravos, eles amam os patrões, é uma coisa bem fantasiosa. Então, como eu seguia muito o estilo da ambientação da história, embora não tenha, não tem muita coisa a ver com o Vento Levou, mas como é a mesma época, então como é que fala? Não é um assunto que está muito presente na história, não é uma das tramas não envolve nenhum escravo, nada, mas os escravos estão ali porque a guerra foi por isso, né, gente? Que o norte, né, queria acabar com a escravatura e tal. Então, e a mocinha, ela é filha de um escravocrata, né, escravocrata. Tanto a mocinha quanto o mocinho. Então, eles são donos de fazendas, né, de algodão ali em Charleston. Então, ambos estão nesse mundo. Embora tenha ali um diálogo ou outro sobre isso, uma crítica, né? Mas eu não me aprofundei muito, mas eu também não tratei seriamente, também não me aprofundei. Enfim, hoje em dia não dá para você falar, mas eu não falei nada. Porque se você não falar nada, já é motivo das pessoas, tipo assim. Hoje tá complicado. Eu falei que hoje a gente Entendeu? calada, a Você gente pode ainda falar tá assim, eu não errado, vou né? falar Porque tá nada. Vamos difícil. fazer assim, eu não vou falar nada porque eu posso errar e falar alguma coisa errada. Aí se Sim. você não falar nada, como assim você não falou nada? É. Aí se você falou, você falou errado. Então eu fiquei um pouco com medo, até uma das minhas leitoras historiadora, né? Eu conversei com ela, eu falei, se eu for editar, faz, né, uma leitura sensível para mim, porque ela fala, eu gosto muito dessa época, estudei muito essa época. Eu falei, então, né, você me ajuda ali para eu não falar, não falar besteira, né, digamos assim, e não ferir, né, nada. Mas é complicado. Então eu fiquei um pouquinho de receio, embora é uma história que eu ame, e eu não posso simplesmente não tocar no assunto e falar, vamos fingir que isso aqui não tá rolando, É. porque é meio igual a Karina Risse, né? Que depois foram criticar ela, porque ela, no Perdida, ela aboliu a escravatura do Brasil, ela fingiu que não existia. Então, justamente porque era uma comédia romântica, e eu entendi o que ela quis dizer, né? Uma comédia Uhum. romântica é um assunto muito triste, né? Como é que você vai falar, brincar com esse assunto? Mas também, como é que você vai pôr um assunto tão pesado numa comédia romântica, a mina viajou no E é tempo? exatamente isso que você está falando. Sabe Às assim, vezes começa a é colocar, fala complicado de você muito, aí o pessoal linkar. fala, nossa, falou demais, judiou, né? Forçou Porque demais, assim, mas se não coloca. porque a situação ou ela vai tratar de forma leve, porque aí o Sim, livro é um livro leve, ela não vai sim, botar ali um escravizaura, né? Uma coisa pesada. Ou ela vai tratar seriamente como deve ser tratado e vai acabar com o livro, né, gente? Porque você vai chorar além de um livro de comédia romântica, porque como é que ela vai tratar? Então, é bem complicado esse momento que a gente está vivendo, né? É um assunto que tem que ser falado, não adianta você falar que não existiu, mas são dedos para você lidar. Eu quero sim. muito publicar, eu gosto muito, muito, muito. É um romance muito legal, eu acho que é um dos meus preferidos. Eu sonho em vê-lo, mas eu preciso estar muito ciente do que eu vou fazer, né, para não me ser cancelado. Hoje está um perigo, né? Ser Tudo te cancelada. cancelam, né? Tem uma É pergunta aqui que complicado. foi acho que é Soraya, acho que é Soraya. Ela falou: oi, Juliana, você planeja os enredos de antemão ou vai criando à medida que escreve? Tudo criado de antemão, gente. Jamais, não existe livro que eu comece sem eu saber aonde eu estou indo. Você Tá? gosta de escrever mesmo no papel ou no computador, no celular? Porque hoje em dia, né? Computador, Hoje em dia a gente está Desde rapidinho. quando, tirando, eu acho que as primeiras histórias lá, porque eu ficava no meu trabalho brincando ali, eu escrevia direto no Orkut, tinha capítulo de história que eu escrevia direto naqueles postão que tinha no Orkut, Nossa, vocês lembram? Que era uns quadradão, a gente né? se Que entrega, né? Mas a gente lê. cabia ali uma quantidade, era tipo um tuitão, né? Era um tuitão, assim, que se tinha. Eu escrevia direto ali com erros e tudo mais, e depois eu tirava dali e postava em outro lugar. Então, era bem de brincadeira. Como eu também escrevia um capítulo, publicava, um capítulo, publicava. Então, eu sabia, geralmente, mais ou menos onde eu queria chegar, mas eu também mudava de acordo com o que o leitor queria. Então, eu vi que estavam gostando muito de certa trama, eu ia lá e mudava, né? Mas eu nunca gostei muito de fazer isso, porque às vezes eu me perdia. Vou fazer isso aqui porque o leitor quer, e depois mas agora eu vou longe mesmo. Aí eu tinha que Pensar, sentar e parar e pensar. recomeçar de novo. Eu não gosto, eu acho que a gente se perde. Eu acho que o ideal
é você ter ali, saber aonde você vai chegar, sabe? Saber começo, saber o meio, saber o fim, saber a emoção que você quer que o leitor tenha além daquele livro, saber o tipo de pesquisa que você precisa fazer. Uma coisa que eu geralmente não faço muito antes é pesquisa, que eu odeio fazer pesquisa, sou bem diferente dos outros. Já ia falar, você Inclusive, gosta eu de já fazer deixei de pesquisa? escrever histórias porque eu falei, não sei nada sobre esse assunto. Ah, então não vou escrever não, porque eu não quero fazer pesquisa. Olha isso. Eu E tem sou esse monte muito... de livro, né, gente? Vamos combinar. Não, é porque assim, né? É porque tem temas. É que depende também a maneira que você decide abordar certos temas. Se você vai Sim. falar muito com propriedade, né, e você quer pôr muito detalhes, por mais que seja ficção, existe uma liberdade, você tem que ter um mínimo de verossemelhança. E aí, se você não sabe zero, niente daquele assunto, você tem que, pelo menos no Google ali, e pegar alguma coisa e ter uma noção prévia do que você vai falar, porque senão vai ficar um livro de fantasia, de ficção científica, né? Então, assim, claro que dependendo, tem livro que precisa de mais pesquisa, livro que precisa de menos pesquisa. Quando eu geralmente vou, primeiro lugar, obviamente, é o Google. Aí, quando não tem no Google, que me dá preguiça, porque eu falo, putz, não tem no Google. Tem que achar outro lugar. Tem que procurar no livro. Tem que Aí achar é um mais livro. difícil, porque às vezes nem existe livro que nem, por exemplo, patinação artística. Eu adiei bastante o Corações de Gelo, porque é um assunto que você não acha muito. Tanto que eu E é viajei para lindo, né? Vancouver. Eu viajei para Ai, Vancouver gente, que e chique. comprei livro lá, porque você não achava, eu caçava. A minha só, eu caçava, e eu não conseguia achar informações, porque a mocinha ela é patinadora, e eu não conseguia achar informações que me satisfazessem para escrever ela. E eu falava, gente, ou eu vou inventar. Eu falei, eu invento e coloco lá, tipo, tudo aqui inventado, não, não leva a mão. Isso me incomodava muito, porque eu procurava e não achava. Aí, mas eu acho que quando eu comecei a escrever, que eu falei, eu não vou pôr muitos detalhes, porque eu não achei, não tinha. Falei, então vamos escrever, vamos inventar uma parte da parte a gente põe ali, mais ou menos. E aí eu achei um blog, cara, essa pessoa me salvou. E essa pessoa desse blog, ela explicava muita coisa, assim, o nome dos passos, tinha vídeo. E o Olha, cara me que ajudou pra legal. caramba. Que bom, aí foi uma coisa que me ajudou bastante, assim. Mas tem assuntos que não tem aonde. E eu cheguei a mandar, por exemplo, aqui no Brasil não tem, a gente não tem esse esporte aqui, né? Tipo, eu quero escrever sobre futebol e de repente eu até acho um jogador para conversar comigo, se for o caso. Por exemplo, quando eu tenho algum assunto médico, eu tenho uma leitora que ela é médica. Então ela Top. sempre eu acabo lá, fulana, preciso de uma doença assim. Eu mando os capítulos para ela às vezes, olha, isso aqui tá correto? E ela fala, não, tá certinho. Ou você tem que mudar isso aqui. Não, você colocou, está viajando na maionese. Não é desse jeito, né? Tenho ela e tenho... Na época que eu escrevia fanfic, eu tinha uma amiga de Lost também, que era a Lula, era estudante de medicina na época. E aí ela também, quando eu precisava de alguma coisa em relação à doença, assim, tem, né? Uma doença, Sim. linha da vida, por exemplo, né? Que se passa no hospital. E eu não sabia, eu nem assistia Grey's Anatomy. E eu fui Olha, assistir Grey's Anatomy para escrever o livro. E me ajudou pra caramba, porque você eu amo. pega, você caça. Quando eu escrevo sobre um tema, eu gosto muito de caçar séries, documentários, não só pegar o assunto no Google ali ou conversar com alguém que saiba se for preciso, mas eu gosto muito de me ambientar no assunto. Então eu vou ver filmes sobre esse assunto, documentários, séries, e você começa a adentrar ali na ambientação que você precisa. Então eu lembro que Linha da Vida, porque foi uma fanfic na época que eu escrevi, porque pediram para mim, escreva uma história com médicos. Ai, que chato. Eu nem queria escrever, falei, que chato. Falei, tá. Eu não sabia nem por onde começar. Aí eu consegui fazer a trama, que era uma trama que já existia. Eu só botei pro hospital, né? A trama principal. E aí eu falei, tá, mas como é que eles são no hospital? Como é que eles trabalham, né? Eles são 2 médicos, o dia a dia ali. Como é Grey's Anatomy, bem? 6 capítulos de Grey's, Gente, uma eu formada amo. já. Eu A amo. gente, Desde que o 6 Derek morreu, eu capítulos parei de de assistir. Grey. Aí perdeu a graça.
6 capítulos de Grey, eu já tinha me ambientado, já tem todo um clima. Quem lê até fala, você assistiu Grey? Eu falei, claro, eu ia tirar da onde? Ou se eu fosse trabalhar no hospital. Das duas, uma. Eu assistia alguma coisa de hospital, ou eu ia trabalhar no hospital para ver como é que é de verdade, gente. Porque eu não sei, nunca trabalhei. É muito dia a dia, né? Mas mesmo assim, quando eu publiquei o livro, acho que é o único livro meu, inclusive, tem isso. Eu coloquei bem no começo, né? Um aviso, isso é ficção. Não venha me cobrar, mas não é bem assim, isso é ficção. Mas ele é bem legal. Eu uso isso, sabe? Assim, então, assim, eu faço a pesquisa que eu acho necessária. Se é um assunto que muito, muito, muito espinhoso, que eu talvez não saiba o que falar, ou eu deixo de fora, mudo para um assunto mais fácil, ou então eu acabo fazendo isso mesmo. Eu ponho, olha, gente, isso aqui é uma obra de ficção e eu acredito piamente no poder do autor de inventar o que ele quiser, porque não é documentário. Então, quando sempre alguém vem falar alguma coisa pra mim, mas não é bem assim, eu falo, tá bom, você acha que existe CEO bonito e fiel. Também não é bem assim. Eu não vejo vocês reclamando, sabe? Que se apaixona pela babá virgem. Não tem também. Se vocês reclamam que na vida real não é assim. Então, exatamente. A gente nunca agrada todo mundo, né? Não, se a gente for levar, assim, porque tem leitor que é chato. Tem leitor que é chato. Né? Uma vez eu encontrei uma leitora, ela até é blogueira, não vou nem citar o nome dela aqui. E ela, não foi nem comigo a crítica, ela estava criticando outra pessoa. E ela estava falando sobre casamentos em Vegas, que é uma coisa que existe em muitos livros, né? Mocinha vai lá e casa em Vegas. E ela falava assim, eu fico indignada. Não é assim que se casa em Vegas e todos os autores erram, porque eu casei em Vegas e não é assim de uma hora para outra, porque eu tive que passar tantos dias. E eu falava, mas foi que a Britney Spears casou na mesma noite? Tem muita gente que casa assim. Eu fiquei quieta, porque eu nunca fui para Vegas e nunca casei lá e não podia falar pela que talvez te enganaram. Porque dá para casar assim, senão as pessoas não iam para Vegas para casar. Exatamente. E ela estava indignada. Não é assim. Aí ela falava assim, aí você tem que pegar não sei o que lá. Aí eu ficava, gente, mas que graça tem? Acabou com o livro já, se acabou com as histórias, acabou com o romantismo. Então, exatamente. Eu não gosto disso. Eu acho que, tipo assim, o leitor, lógico que ele tem o direito de gostar ou não, né? Porque a gente também não consegue agradar todo mundo. Mas eu sou do tipo de leitora, tipo assim, se eu li um livro seu e eu não gosto, eu jamais falarei mal dele, ou vou lá na Amazon e faço uma avaliação ruim. Porque eu acho assim, a minha opinião eu posso não gostar, 100 pessoas podem gostar. E aí? Sim. Eu vou querer que todo mundo goste somente do que eu gosto? Impossível. Não, eu acredito, eu acredito que o leitor, obviamente, ele é livre para falar o que ele quiser, vivemos num mundo livre, você fala o que você quiser, mas é o seu gosto, né? Obviamente. Eu acho que essa questão da pesquisa, de ser mega fiel a algum assunto ou de não ser, eu não acho que é o principal num livro. Eu acho que para mim o principal, eu enquanto leitora, eu espero que a história seja emocionante. Eu quero que a história me prenda e me emocione. Se o que você estiver escrevendo ali é um monte de asneira, a não ser que eu conheça o assunto, porque às vezes a gente... Por exemplo, teve o Linha da Vida, fizeram um grupo de leitura para ler Linha da Vida, mais ou menos há uns 6 meses. E aí teve uma leitora que não gostou. Aí quando eu fui participar, né, do debate no final, ela, não gostei, não achei. Aí eu falei, o que você não gostou? Né? Perguntar. Porque eu sou enfermeira e não é assim no hospital. Sabe? Isso que você colocou não é assim desse jeito. Você inventou um monte de coisa. Eu não inventei ficção. Onde você leu que aquilo na realidade era documentário, não era biografia? Exatamente. Não falei assim, óbvio, né? Mas eu falei, então, olha, lá, volta, você chegou a ler. Primeiro você leu o aviso no começo do livro. Que aviso? Eu falei, então, primeiro você vai ler o aviso. Depois você volta aqui, amiga. Aí eu falei, então, eu já avisei, porque justamente eu sabia, se um médico for ler, ele vai saber que, tipo, nossa, não é assim que a gente faz. Se uma enfermeira for ler, ela vai falar, mas todos os meus leitores são médicos e enfermeiras. Claro que não, gente. A maioria não fez essa crítica que você fez, porque a pessoa não sabe como é que é. Ela não trabalha lá. Eu acho legal isso do livro. A gente lê o livro e a gente quer ver uma história. Ninguém quer. Se fosse assim, aí seria uma biografia, né? Da pessoa, contando tudo. Há uma pesquisa. Como eu falei, eu assisto documentários, eu assisto filme. Você tenta fazer o mais próximo possível. Não dá para fazer também uma coisa muito
escala alfabética. Você tenta aproximar, mas você tem que ter uma noção que aquilo é ficção. Gente, pelo amor de Deus, nem Grey's Anatomy que acontece ali é 100% real. Hello! Exatamente. Tem uma cena que a mina faz uma operação num bode, só que a gente... não é assim. Óbvio que existem pesquisas, mas eu acho que numa obra de ficção, o mais importante é a ficção. A pesquisa, ela vem para colaborar com a minha história e não ao contrário. A não ser que eu fale assim na propaganda do meu livro. Esse livro aqui, você quer saber como é no hospital? Então, leia o meu livro que você vai aprender como fazer uma cirurgia. Eu Porque falei até os filmes, a maioria, são baseados em fatos reais. Mas não é uma coisa tão verídica. Mas assim, como eu falei, tem leitor que... isso geralmente acontece quando você conhece o assunto. Porque você fala, nossa, mas eu já trabalhei nesse, né? E não é assim. Ou aí você sabe. Mas assim, eu, por exemplo, se eu pego algo em livro e falo, nossa... é chato, eu sei que é chato, porque se você sabe exatamente como é e é muito diferente, mas eu não fico pensando, esse autor nem pesquisou. Porque pode ser, a pessoa pode ter pesquisado, como eu já fiz, eu já pesquisei coisas, eu falei, não gostei, eu vou inventar, porque eu não gostei de como é a realidade. Exatamente. Eu vou inventar, porque o livro é meu, essa realidade é minha, os personagens são meus, e eu acho mais legal desse jeito aqui. E pronto. Porque às vezes é uma escolha não é nem falta de pesquisa, às vezes é uma escolha da narrativa. Então, porque às vezes, eu falo, a minha pesquisa, ela vem para encontrar a minha narrativa. Se eu tiver que mudar algo muito importante, porque não é assim, aí é uma escolha. Eu, às vezes, não mudo, às vezes eu não mudo e falo, desculpa, mas o mais importante vai passar. Eu sei que, aí assim, eu fico ciente que vai ter leitor que talvez olhe e pense, viajou aqui. Não é bem assim, mas isso é 1, 2, 3 leitor, entendeu? Eu só não acho bacana quando o leitor, principalmente quando é um leitor formador de opinião, né, um influencer, ele usa isso para avacalhar a obra, sendo que você não sabe nem por que o autor eu já acho falta de respeito mesmo. Porque por eu acho exemplo, que você pode ter sua opinião. Eu tive problemas com Linha da Vida. Linha da Vida, não. Silêncio do Mar, que foi para HarperCollins, então não é uma coisa que eu escrevi sozinha. Né, escrevi com o aval do segundo maior grupo editorial do mundo, né? Então não é qualquer obra, não é qualquer livro que eu escrevi na Amazon e joguei porque é a minha opinião. E aí é um assunto também bem espinhoso, assunto bem difícil, questões psicológicas, emocionais que a personagem passa, tal. Mas ele tem certa, como é que fala? Ele tem ali uma tendência, que eu não vou falar para quem não leu, ele segue uma linha mais espiritual, digamos assim. Que foi um pedido específico da minha editora. Ela falou, eu quero um livro assim. E eu falei, eu tenho essa história, mas eu posso deixar ela assim, tudo bem? Ela falou, é isso que eu quero. Então, assim, não foi uma escolha de narrativa minha e da editora. E aí fizeram no mês setembro amarelo, né? Que é do suicídio e tal. E aí muitos grupos leram esse livro erroneamente, na minha opinião, porque o livro não é sobre isso. Embora tenha esse assunto, não é sobre isso. Eu não escrevi o livro para, olha esse alerta, aqui isso não tem nada a ver. Não era essa a ideia. Não viaje na maionese. Né? E aí acabaram lendo, não sei como. Vários grupos leram. Aí o que eu recebi de crítica... eu falava, gente, vocês leram... Onde vocês tiraram primeiro? Onde que eu escrevi que o livro é sobre isso? E se alguém falou, fez propaganda, tá mentindo, não tem nada a ver. Tem esse assunto sim, mas não é o principal. Eu não queria fazer alerta, eu não queria fazer filosofia, não queria fazer nada. Tá ali jogado o assunto porque faz parte. Vocês estão viajando na maionese. E aí as pessoas me criticaram, porque você deu faltou ali um tratamento psicológico da personagem, porque você usou de questões espirituais. Eu falei, mas foi a minha editora que pediu. Eu não ia fazer. E eu falei, vocês sabem por que eu fiz isso? Por que vocês estão criticando? Entendeu? E aí eu falei assim, vocês têm direito de falar, não gostei. Exato. Ou não concordo. Não acho que tem que ser assim. Ou não quero ler e não vou comprar, mas... Não, ou até falar, olha, a maneira que ela tratou desse assunto, eu não curti. Eu acharia... Mas ela falar assim, mas você errou, porque era frases assim. Eu acho muito pesado, né? Eu falo que tudo depende do jeito que você fala. Primeiro que o livro é meu, fui eu que escrevi. Então, achando ruim, escreva o seu, bebê. Eu faço o que quiser.
Segundo, você não sabe nem por que que eu escrevi isso. Você nem perguntou pra mim, olha, eu notei isso, por quê que você não fez assim? Aí, olha, eu não fiz isso por causa disso. Ah, então tá bom. Não, a pessoa já Então, vai criticando, não sabe nem o que que você quis dizer, entendeu? E aí eu fiquei tão brava na época, porque eu falei, gente, de onde vocês tiraram? Em nenhum lugar eu escrevi que o livro era um alerta sobre suicídio. O que que vocês estão lendo esse livro como alerta sobre suicídio? Vocês são doidas? Não tem nada a ver. E eu não sei quem começou isso, e de repente estava todo mundo lendo. E óbvio, e não encontrando nada, parecia propaganda enganosa, porque tava todo mundo lendo uma coisa que não tinha nada a ver. E viu me olha criticar, eu isso. falei, mas eu não falei pra vocês lerem por causa disso. Vocês estão Então, muito doida. Tira da mente de vocês. Então acontece isso exatamente. também. Complicado. Confesso. Esse daqui, eu comecei a ler, eu terminei o primeiro dele, é Se Arrependa de Mim, não é isso? Isso. Isso, eu acabei de ler ele. E aí, quando eu li, tipo assim, ele é um livro que, assim, ele não tem tantas partes hot, né? Ele é um livro mais tranquilinho, assim, ele não tem tantas partes hot, Você mas eu leu achei só o super... primeiro ou você leu todos? Não, eu li o primeiro e comecei o Ah, segundo hoje. ah. Eu consegui... Começa no Tá. segundo, filha. Pois é, menina, eu já tô no segundo ali, nesse primeiro, assim, é É engraçado bem porque, assim, levinho. O primeiro tem acho que uma ele é cena, uma ou super leve. duas. É bem leve. Ele é super leve. Engraçado que eu comecei a ouvir, eu coloquei a Alexa para ler, né? Para mim. Eu fazendo almoço no final de semana, eu coloquei a Alexa para ler para mim. É super engraçado a Alexa lendo, né? Porque tem algumas frases que ela fica parecendo um robô, né? E aí eu entendia que era Noah o nome dele. Aí depois que eu peguei o e-book, eu falei assim: não, gente, não é Noah. Eu achei que era Noah. Alexa viajando. Ai, Alexa. Alexa, né? Então, assim, é engraçado, mas eu terminei de ler ele hoje e já engatei no segundo. Então, eu tô naquela parte que ele tá explicando tudo o que aconteceu com ele, com a ex, Uhum. tudo. Mas eu achei, assim, super gostosinho para ler. Ele, mesmo não tendo partes hot, né? Lógico que a gente gosta de um livro que tem parte hot, Tem mas hot. ele, Tem hot, mas ele tem. não é o principal. Tem acho que Isso, duas, duas ou três cenas hot só. isso. Até eu tenho vontade de bater nela, né? Porque eu vou combinar um negócio com você, né? A pessoa tá nessa situação dela, também não aproveita, né? Porque ela fala assim, eu já tô ferrada mesmo, vamos aproveitar? Abraça. Eita! Ficam querendo bater nela. Mas tudo bem. Eu achei ele super gostosinho de ler, eu achei ele rápido. Esse daqui, eu fui no dia que vocês fizeram um lançamento, esse que você fez com mais algumas autoras, né? Foi Então Tatiana foi, eu achei Amaral, engraçado. a Ina Maciel e a Nana Sá. Isso. E eu nunca tinha ido num evento, a não ser em Bienal, né? Eu nunca tinha ido em evento literário. E aí eu fui, né? Marido me levou. Aí eu fui nesse evento aqui e eu falei, Foi ai, um dia gente, que antes da sonho. pandemia. Um Foi tipo dia quase antes, que nem depois fechou rolou. tudo. Fechou todo mundo. E aí eu tirei foto com vocês, né? Encontrei um monte das meninas lá, porque eu falo assim que as meninas, a gente participa de vários grupos literários e parece que é uma amizade assim de anos mesmo, né? A gente se Verdade. vê, ai, não acredito, você é aqui. Mas aquele escândalo quando a gente se vê. E assim, é muito engraçado. E eu falo que eu levo para a vida mesmo muitas meninas que eu conheci nos grupos literários. E eu achei bem interessante essa história aqui. A Tati eu já acompanho, né? As outras duas eu ainda não cheguei a ler livro delas. Eu comprei, mas eu ainda não li. Então, só você e a Tati mesmo, que eu já acostumei a ler os livros. E eu gostei bastante deles. E aí, assim, você tem bastante livros, né? A gente não vai conseguir falar de todos, Você né? Que a gente... leu A Irresistível Faz da Mentira? Eu ainda estou lendo. Porque eu sou aquelas que lê mais de um livro, tá? Ai, meu Deus, que doideira. Eu tenho uma mania de ler mais de um livro. Então, no caso, eu Vamos ver se estou você com vai ela. adivinhar quem escreve o quê. Hoje em dia, talvez algumas pessoas já saibam, mas é É, engraçado que a gente perguntava porque a cada quem uma escreveu escreveu uma quem? parte de uma personagem. Então, as pessoas, a maioria, não adivinharam a parte que eu tinha escrito. As Olha leitoras. isso. É engraçado. As pessoas às vezes não conseguem. Eu queria te perguntar assim, se você tem alguma mania quando você vai escrever. Acho que não. Acho que não Não? tenho, não. Tem Não alguns que tenho. gostam de escutar uma música, tomar um vinho. Não, eu não tenho, assim. Se eu conseguir escrever, já é um milagre. Porque eu não tenho foco algum. A única Olha mania que eu isso. tenho é procrastinar e deixar para a última hora.
e escrever quando não tenho mais tempo. Agora, tipo, Gente, você tem falando isso, eu fico semana. imaginando suas betas sofrendo, né? Ela, tadinha, ela sofre. Eu Você tenho essa geralmente mania. você tem uma beta que você acompanha todos os seus projetos, ou você faz que algumas autoras elas fazem aquelas parcerias, né? Dependendo do livro que elas lançarem, elas chamam um grupo de meninas e coloca para fazer a betagem. Eu tenho um grupo. Quando eu escrevia fanfic, eu tive uma beta, que era a Carol, que era uma das minhas amigas. Depois a Carol saiu do trabalho de coisa, não queria mais. Aí teve a Marisa, que betou, é uma senhorinha que ela se ofereceu para me ajudar, né? E aí ela betou alguma das últimas fics, chegou a betar livros quando eu estava editando ainda. E aí, quando eu escrevi Silêncio do Mar, eu falei, eu preciso, né, de ajuda de pessoas lendo antes de eu passar para a editora. E aí eu fui chamando algumas pessoas que eram minhas leitoras tinham um senso crítico muito bom, né? Então, por exemplo, uma das meninas que eu chamei, ela era a minha leitora da época das primeiras fanfics, a Pri. E a Mariana, que também beta até hoje, e a Karine eram leitoras de fanfics. E elas sempre faziam críticas muito realistas, assim. Eu gostava da maneira que elas criticavam. E aí também, a Mariana também era leitora de fanfic, a Mariana também não tá betando mais, a outra Mari. E a Érica, acho que foi isso que eu chamei. A Pri, aí a Érica e a Pri eram leitoras minhas já de livros. Eu conheci elas através dos livros, né? E chamei elas ali, a gente formou um grupo. E esse grupo acabou ficando. Eu chamei especificamente para esse livro, mas acabou ficando. Acho que 2 ou 3 meninas não estão betando, estão ocupadas, trabalham, né? E, às vezes a vida vai passando, mas a Pri Dias, a Mari, uma das Maris, a Érica, continua, e a Glauci se juntou a nós no começo de 2021, quando eu fui para Natal, né? Ela tinha ganho uma caneca de presente, aí a gente acabou se encontrando para eu dar essa caneca de sorteio para ela, e ela falou, ai, eu bero a Tatiana Amaral, se você quiser. Eu falei, opa, pode vir pro grupo. E ela se juntou a nós, então por enquanto são essas meninas. Eu acho importante, né, você ter um grupo. Eu gosto de ter um grupo grande, agora tá menor até, mas era um grupo tipo 6, 7 meninas, porque cada uma dá, às vezes, uma opinião diferente. Às vezes, que tem uma pessoa só, a pessoa vai ter a opinião dela. E assim, opinião já é isso, é opinião. Não quer dizer que se a pessoa falar, eu odiei esse capítulo, ela odiou. Não significa que você vai precisar escrever de novo, né? Não, ela odiou porque tá ruim, ou é a opinião dela? Exato. Entendeu? Então, né? Porque você nunca sabe. Então, por exemplo, eu tinha 2 pessoas que elas faziam leitura crítica. Eu cheguei a dar alguns livros, esse era pago, né? Elas eram blogueiras, elas também faziam um trabalho de leitura crítica. E eu cheguei a dar alguns livros para elas no comecinho, assim, quando ainda eram fanfic. Quando eu ia passar de fanfic para original, eu passava para elas antes para ver o que elas apontariam ali, né? Elas apontavam, tá melhor isso aqui não tem, isso aqui não vai fazer sentido, isso tá ruim, né? Eu levava bem em consideração. E aí, uma vez eu cheguei a passar um livro para elas, que é O Que Escolhemos Esquecer. Que eu lancei em setembro de 2019, que é a música Amnésia, Acorda Já com Amnésia. E aí eu só editei assim por cima, só editei o nome dos personagens e eu passei para elas. Elas odiaram, elas me voltaram. Até a gente fez um grupo assim para conversar, mas elas odiaram num nível. Não é tipo assim, ó, tem esse defeito aqui, não, era tipo, tudo era horrível. E elas começaram a falar todos os pontos. Porque isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. A personagem é horrorosa, o mocinho é horroroso, isso aqui tá horrível. Eu só escutando. Gente. Foi caindo assim, né? Eu falei, meu Deus, esse livro deve ser muito ruim. E eu pensei, meu Deus, tá muito ruim, porque são 2 pessoas dizendo que tá horrível. Aí eu falei, tá, vocês não gostaram de nada? Não tem nada pra salvar. Aí nós terminaram, eu falei assim, olha, eu vou engavetar esse projeto. Mas por quê? Eu falei, porque tá horrível. Vocês acabaram de me dizer que... Não deu nenhum ponto forte dele. A protagonista é ruim, o protagonista é ruim, a trama é ruim. Elas gostaram da pessoa que não era pra gostar. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada. Não dá pra eu trabalhar com uma coisa que tá muito ruim.
Aí eu fiquei Exatamente. chateada, assim, que eu falei, putz, nossa, tá ruim, né? Mas guardei. Aí depois, passou mais ou menos um mês, eu passei para as meninas. Eu falei, meninas, vamos fazer assim? Eu passei, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu tinha umas 5, 6 betas na época. Eu falei, lê para mim e eu quero que vocês sejam sinceras para mim. Tipo, se estiver Sim. ruim, pode falar, Ju, tá ruim. Ou, né? E elas adoraram. Elas adoraram. Então, E aí, assim, exatamente. elas adoraram. Tinha várias críticas. Olha, Ju, essa parte aqui dá para você reescrever, isso aqui tá confuso. A protagonista tem algumas partes na personalidade dela que você pode melhorar, ela pode estar um pouco chata, isso aqui tá meio jogado. Coisas que, assim, ok você apontar algumas críticas, Exatamente. mas no geral, o que ela fala? Eu adorei ler. Eu adorei, eu queria saber o que ia acontecer no próximo capítulo, eu queria torcer pelo casal, queria ver o que ia acontecer no final, me prendeu, me emocionou, foi Então, isso que eu, eu acho que é exatamente isso que é o né? legal, né? Eu sou beta da Jana Perla e da Alice, né? E aí a Jana Rico, ela tem um grupo que ela faz parcerias, né? A Dani Tavares também. Ela tem um grupo que eu participo de parceria com elas e aí elas enviam o livro para a gente ler. Mas eu acho que é exatamente isso. A gente dá a opinião, a gente vê alguma coisa, às vezes tem alguma parte que ele, nossa, essa parte eu acho que vai judiar demais das pessoas. A gente se emociona, né? Então a gente lê, a gente se emociona. E eu falo assim que é muito legal essa parte de participar de toda a criação, né? Desde o início, dos primeiros capítulos que vai se iniciando. Mas eu acredito exatamente no respeito. Eu acho que tudo você pode dar a sua opinião, mas você tem que saber falar, porque você também às vezes magoa. Não é uma coisa fácil. Isso, eu acho que é complicado, até eu gosto muito do meu grupo de meninas, né? Porque tem que rolar uma química, Sim, né, entre as pessoas, porque assim, é uma coisa assim, você não pode nem ser crítica demais. Porque o que aconteceu com essas meninas, essas duas? Elas foram críticas ao extremo, elas foram no o nível chega falta hard de de respeito. crítica, que eu falei, meu Deus, não é falta de respeito, foi tipo assim, tá horrível, vou queimar essa história, vou jogar no lixo, eu vou parar de escrever, porque eu devo ser uma autora horrível, porque eu não tava, nem acreditei, falei, meu, porque quando eu escrevo algo, eu gosto. Por mais que Uhum. tenha defeitos, tem uma coisa, ó, eu acho que poderia melhorar isso aqui, ok, aí eu vou ver se melhora ou não, né? Aí é o autor que escolhe. Tava horrível, eu tipo, falei, gente, meu Deus, qual que é o meu discernimento do que é bom e do que é ruim? Porque para mim tava bom. Eu sabia que tinha pontos a melhorar, por isso que eu passei para elas. Eu queria que elas me apontassem para eu saber se eram as mesmas coisas que eu achava, para eu já ir diretamente nos pontos críticos, né? E aí, quando eu passei para as meninas, elas gostaram, eu falei, nossa, que bom, então tem como eu salvar. Fui, reescrevi várias partes, realmente melhorei, né? Ficou redondinha e eu publiquei. Agora, a beta, ela não pode nem ser crítica demais, tipo assim, tudo a Também pessoa acho. critica, parece que... Porque tem gente que parece que lê caçando, tem leitor que é assim, não É, sei se você já fica viu. caçando erro, né? Eu Caça acho. na Por isso que pessoa, eu falo, tem que ter o caça, respeito. parece que tá caçando, é pessoa pessimista, tem que caçar um defeito, sabe assim? Você não É pode ruim. deixar daí, ou você também não pode ser boazinha demais e aí eu gosto de tudo que você faz. Ah, não, não. Quando elas falam gostei, eu falo, não, calma, né? Impossível. Né? Todo É, mundo gostou? Não, não, não. tem Porque é algumas coisas. impossível, né? Assim, É, cada um tem sua opinião. tem que ser sincero, Sim. né? Eu gosto que elas falam, ó, oh, isso aqui me incomodou, isso aqui eu acho que pode melhorar. Não entendi isso aqui, elas falam, isso aqui ficou confuso. Ó, oh, eu achei que a mocinha agiu aqui assim, aqui eu tô achando que não teve muita noção. Ou eu percebo muito também, assim, que eu fico muito ligada, a maneira que elas reagem. Porque leitora beta é isso, é como tá Sim. reagindo, é a primeira leitora. Então, se elas ficam ansiosas pro próximo capítulo, se elas não Ah, vejo que elas não estão ansiosas, eu falo que tem alguma coisa errada. Às vezes é. elas não apontam nada. Não, tá Coitada, a bom, Jana Pela sofre tanto, menina, tá comigo. bom. Não, tá ótimo. Mas eu não vejo ninguém torcendo pro próximo. Eu falei, meu, se eu não escrever mais, tudo deve estar Então horrível. tá tudo certo, né? Tá faltando pimenta aí. Então, assim, eu Então, quero que a pessoa fique ansiosa, porque o leitor, quando ele vai ler o livro, ele tem que querer ler até o final. Ele não pode sim. falar, nossa, não tá ruim, mas também não tá. Se eu tiver que parar agora, eu não vou esquecer de pegar o Não, livro imagina. depois, entendeu? Então, assim, eu percebo muito as reações delas, assim, Sim. tipo, eu tento ver, por exemplo, quando eu escrevo um capítulo, eu quero essa emoção aqui. Aí eu tento perceber se elas tiveram a emoção e é engraçado que às vezes não tem. Você escreve achando que vai ter a emoção X. Aí é outra. Eu falo, putz, nada a Não, e ver. é difícil, às vezes a gente pega ali, eu já peguei livro da Jana, que depois no final eu falei assim: olha, tinha
o malvado da história, mas eu queria saber da história dele, porque eu acho que tem alguma coisa no passado dele para ele ser assim. Aí ela falou assim: eu não acredito que você gostou do malvado. Falei, gente, mas parece que ele tem alguma coisa ali que precisa ser contada. Aí ela ria, ela falou assim: será possível Eu que eu vou fico ter que com pensar numa raiva. história? Eu não gosto quando os leitores gostam mais do personagem secundário, não secundário, porque pra mim eu acho que eu errei. Ah, tá. Não, não tá certo. Você não pode ler um Uhum. livro onde você prefere o secundário. Não existe isso. Pra mim, o autor errou. Se eu ler um livro, por exemplo, você lê lá o Edward, a Bella e o Jacob. Quem gostar, desculpa, você não tem que gostar do Jacob, tem que gostar do Edward. O livro é dele, entendeu? Ele é o protagonista. Assim, você pode até falar, nossa, que bem construído esse Sim, personagem isso, secundário, que exatamente. divertido quando é o alívio cômico. Nossa, como ele se encaixou bem na história. Como ele foi um amigo legal pro mocinho, pra mocinha. Ou, né? Ai, que raiva que eu passei desse vilão, que ódio. Aí sim, Sim, agora, se você falar, exatamente. gostei mais, o Ah, não, autor não. errou na Não, construção do protagonista. não, não. Protagonista é protagonista. Ele é o Exatamente. rei da história. Você Exatamente. tem que matar e morrer. Se começa, tipo, tô odiando a mocinha, tô odiando o mocinho, gente. Alguma coisa o autor errou. E eu até vi, eu estava assistindo um curso, não sei de qual autor que era, que falava isso. Nossa, foi de encontro ao que eu falo, porque você tem que se dedicar ao seu protagonista, não pode ficar Sim, jogando, a não ser que tenha 3, 4 protagonistas. Porque se ninguém gosta, você imagina você ler um livro, o protagonista está ali na quase 100% do livro. sim. E o leitor tá lendo só para ver o vilão, só para ver o irmão do fulano que vai aparecer. Gente, Ah, não, não, não então pode. o Não, protagonista não valeu de nesse caso nada. aí Você não, não é que quer nem tinha um saber o que vai vilão, acontecer com a ele. gente era É errado. apaixonado. Não, A não é. gente era Errou, apaixonada pelo errou, protagonista. errou. Tá É, errado. Quando começa muito assim, até as betas eu vejo isso. Quando elas sim. começam com muita graça, eu falo, não, vamos melhorar o protagonista. Vamos tirar. Eu tiro a pessoa da história e ele vai morrer, então. Aí vou Você matar gosta ele, dele, ele vai acabou. morrer. Porque, assim, eu vejo como um erro meu, eu vejo como uma Aham. falha. Se eu Ah, escrevi sim, o meu protagonista, eu quero que você ame ele acima de todas as coisas. O resto tá ali para dar embasamento para a história verdade. dele. Se depois vai ter um livro desse personagem, se depois Sim. vai ter. Aí é outra história, gente. É, Aí na outro livro você vê. Agora, nessa história, você tem que gostar desse personagem e tem que ir com ele não, até o mas fim. é Se você não quiser exatamente isso. acompanhar Eu a história do amei o protagonista, protagonista, né? A gente imagina amou, era você. uma trilogia. Eu amei os protagonistas. Cada um falava de um dos irmãos, era uma trilogia dos irmãos. Eu amei todos. Só que tinha um vilão que ele vinha dos 3 livros. E eu falava assim, gente, não pode uma pessoa ser ruim desse jeito. Então, sabe, se chama a atenção, mas não que ele passou acima do protagonista, não, porque não tem como, gente. Quem já leu a trilogia dos irmãos Mancini, da Jana, sabe que não tem como você gostar de a não ser os protagonistas mesmo. Então, Acho legal, eu realmente, acho assim, eu acho interessante você gostar de um vilão enquanto uhum, vilão. Eu acho sim. que você começa a gostar mais do vilão do que Ah, acontece, né? Às vezes. Você é, tem começa a pessoas que. gostar mais do vilão, começa a torcer pro vilão se dar bem e pro mocinho se ferrar. Não, não Pra pode. mim é a mesma coisa. Imagine Harry Potter, você falar, ai, Voldemort, tudo pra mim. Tomara que ele mate esse Harry chato, gente. Não Imagina, pode. acabou com a história do Harry Potter, acabou com o Verdade. bichinho. Christian Grey, imagine você gostar lá do outro, do Jack, sei lá qual é o nome, e falar, ah, esse Chris tem que se ferrar mesmo e a Anastasia tem que ficar com aquele Jack. Olha que Você não horror. ia falar, poxa, ela errou. Porque se Sim, o Christian Grey, você não gosta do Christian Grey, você tem que amar o Christian Grey, gente. Por isso, exatamente. quando eu vejo essas tramas que, eu gostei mais do mocinho, eu já penso, a autora comeu bola. A autora ou a autora comeu bola e errou. Aconteceu alguma coisa. Tá errado isso aí. Ô, Ju, eu queria te agradecer. A gente já está há mais de uma hora de live. Não derrubou porque está no seu Instagram, né? Mas eu queria assim agradecer demais você ter aceitado. Eu fiquei muito feliz por você estar participando desse projeto e indicar os seus livros, falar que se alguém tiver alguma dúvida, se quiser saber certinho os nomes dos seus livros, podem estar me procurando a Ju. Tem também na Amazon, podem estar olhando lá. A Ju tem uma lojinha, né, Ju? Tem um site dela, onde ela Sim, vende tem os alguns livros. livros físicos que estão aqui atrás. Só Sim, entrar na minha biografia, que tem lá o Linktree, que tem onde tem os livros na Amazon, onde tem
Histórias do Notepad, grupo no WhatsApp, quem quiser participar, grupo no Facebook, o Scooby e a lojinha de alguns livros físicos ainda tem disponíveis, tá? A pré-venda da Comprei, tô trilogia guardando. da louca, da trilogia As Consequências, né? Que se arrependa de mim, se apaixone por mim e volte pra mim, que é o New Adult, Tô lendo, né? gente. Que é meu último lançamento na Amazon, né? E tá agora em pré-venda. E outro livro que tá em pré-venda que ainda não mandei fazer é o Segredos que Ferem. Segredos que Ferem, que tá indo essa semana pra gráfica, que vai chegar no final do mês. Ainda dá pra garantir o seu na pré-venda. E os livros, todos os e-books estão na Amazon. Então, eu li alguns e-books, entrei no seu site, também já comprei alguns livros, estou aguardando. Até eu estava rezando, falei, ai, vai que chega para me mostrar na live, mas não deu certo. Podia ter chegado. Mas, tá ótimo. Eu fico muito feliz de você ter participado. A gente contar um pouco, não dá tempo da gente contar de todos os seus livros, né? Que são bastante. São muitos livros, é muito livro, é muita história, uma mais gostosa que a outra. Mas queria te agradecer muito. Pedir para você salvar a nossa live. Que aí depois você compartilha. Salva nossa live aí, compartilha aí. E aí eu ia pedir pra gente tirar uma foto. Eu deixo a minha fotógrafa, né, a filhinha ali, deixo a filhinha para ela tirar uma foto lá da gente. Já pedi aqui para ela. Eu fico olhando pro lado porque eu tô com o computador ligado aqui. Com ela. Então ela vai tirar uma foto da gente. Vamos lá. Pronto. Ju, muito, muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz, de verdade, de você ter participado. E, assim, eu quero que as pessoas realmente conheçam você, porque você, como ser humano, já é uma pessoa incrível, muito divertida. Porque eu participo de alguns grupos que você tá, a gente se diverte muito. Então, só agradecer mesmo. Se você quiser falar alguma coisa para encerrar. Adorei participar, ainda bem que no final deu certo. Né? Tava te trollando, o Instagram deu certo. Adorei. Fazia um tempo que eu não participava de live. Toda semana tinha 10 lives, né? Olha que da pandemia. Depois pararam com as lives. Ontem eu participei uma com a Glauci. E eu hoje assisti. Eu mesma faz séculos que não faço uma live. Então é gostoso participar, né? Conversar. Sim. Ai, adoro. Preciso voltar a fazer live. Aí eu lembro como é gostoso fazer live e conversar. Ai, tá ótimo. Só agradecer mesmo. E agradecer o pessoal que entrou. Gente, muito obrigado. Desculpa, Obrigada, infelizmente, gente. O Instagram quis fazer gracinha comigo hoje, mas deu certo. tudo certo. A gente trollou ele. Pois é, deixa ele, a gente consegue. Muito obrigada a presença de todos, tá? E qualquer coisa é só chamar a gente. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.